Agora eu recebo Carla Prata, que está aqui comigo, com a doutora Michele Raical. Olá, Olga. Obrigada, tá? Boa tarde, Obrigada Olga. por Tudo vocês bom? terem vindo. Vamos falar de miastenia. Isso mesmo. Carla, dançarina, repórter, já participou da Fazenda 8, né? Participei, fiquei Gente, coisa mais linda. 64 dias. Olha o olho dessa menina. Lindo. Bom, já te falaram muitas vezes dos seus olhos, Já. com certeza. Lindos Obrigada. olhos. Você também. Os olhos Obrigada, muito querida. bonitos. E aí, de repente, você se viu doente. Na Como é realidade, que essa doença se manifesta? é bem difícil de ser diagnosticada. Esse é o propósito pelo qual eu resolvi contar que eu tenho a miastenia. Porque muita gente sofre muito pela falta de diagnóstico. Eu falo o seguinte, até para passar mal é difícil. Porque quando você chega numa emergência, você olha para o médico fala, tem alguma doença? Sim, miastenia grave. Você vê na cara do médico que estudei, porém nunca atendi ninguém. É miastenia graves. Graves, é. É esse o nome completo. Isso. É uma doença autoimune, doutora? Sim, é uma doença autoimune, miastenia graves. E pode acontecer em qualquer idade? Com É qualquer mais comum pessoa? em jovens. As doenças autoimunes, elas são mais comuns em jovens. E as doenças autoimunes, num geral, estão muito mais frequentes hoje em dia. Elas eram mais raras Então, antigamente. isso é verdade? Elas eram mais raras ou nós não tínhamos conhecimento? Sim, é possível que existia menos diagnóstico, sim. Só que hoje existem mais motivos também para as doenças autoimunes aparecerem. Por quê? Porque precisa de 3 coisas para ter doença autoimune. Uma muito comum, só para ficar mais claro para todo mundo tentar entender, é, por exemplo, o hipotireoidismo de Hashimoto, que é bem mais comum, então as pessoas começam a ficar mais claro para elas, né? Ah, conheço alguém que tem hipotireoidismo. Sim, muitas pessoas têm. Doença autoimune é quando a gente tem um anticorpo que vai contra alguma coisa do nosso próprio organismo. E aí começa aquele monte de anticorpo vir contra também. E o que desencadeia isso? Então, precisa ter 3 coisas. Precisa ter genética para isso, precisa ter uma alteração do cortisol, que é um hormônio importantíssimo que a gente tem, que ajuda a modular a defesa, e precisa ter também uma alteração do intestino, que se chama hiperpermeabilidade intestinal. Essa síndrome da hiperpermeabilidade intestinal hoje está muito mais comum por causa do trigo ter ficado transgênico, que é o problema do glúten, que é um problema mesmo, as pessoas devem cortar mesmo. Também leite, lácteos, muita coisa com leite animal, né? O nosso leite é o leite materno. O problema não é a questão da lactose, é o leite de bichos. E existem também outros alimentos que podem causar isso, são alimentos inflamatórios, por exemplo, agrotóxicos que estão nos nossos alimentos. Então, tudo isso, quando faz essa hiperpermeabilidade intestinal, faz com que proteínas inteiras entrem na corrente sanguínea. E aí começam a aparecer os sintomas. Qual foi o seu primeiro sintoma? O meu primeiro sintoma foi um cansaço extremo, que eu não consegui levantar da cama durante 3 dias. Só que eu achei que fosse por conta do carnaval, porque eu fui para Salvador. tinha Eu falei, trabalhado gente, muito. eu zoei, eu fiquei no trio elétrico. Eu falei, qualquer um vai ficar cansado. Mas não, eu não sabia identificar o cansaço da miastenia, que hoje eu já sei. Então, assim, eu fiquei de cama, eu só levantava para ir ao banheiro, eu não conseguia levantar para mais Prostrada. nada. E a minha mãe ficou muito preocupada, porque eu sou muito enérgica. Eu gosto de ir para lá, de ir para cá, eu saio, eu falo no telefone com uma pessoa, falo com outra. Então, eu sou muito enérgica. Então, eu ficar de cama, deitada na cama o dia inteiro, durante 3 dias, a minha mãe falou, não, tá Nada errado. normal. Foi Lá e me levou no médico. E eu tava com uma tosse muito exacerbada. E eu, quando criança, tive um problema no pulmão. Bronquiectasia pulmonar, ia operar, enfim. E aí o médico falou, mocinha, você não cuida do teu pulmão há quanto tempo? Eu falei, desde que eu fiquei curada. Aí ele, então, vou fazer uma tomografia. Essa foi minha sorte, foi a minha sorte. Quando a médica me colocou dentro da máquina, ela me tirou. Aí na mesma hora eu falei, já? Tão rápido assim? E a médica veio do meu lado, ela falou, olha, tem um negócio aí que eu preciso ver, eu preciso que você tome contraste, porque eu não tomo porque eu sou alérgica a iodo. Dali já começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ela, você tá com quem aí? Eu falei, minha mãe. Ferrou, tô com a minha mãe. Vou morrer agora. Vou morrer, eu pensei, vou morrer, porque a cara dela foi de tão assustada que eu achei que realmente dali eu já ia operar alguma coisa que eu ainda não sabia. Então ela foi lá fora falar com a minha mãe. Eu escutei as duas meio que discutindo, mas eu falei, gente, o que está acontecendo? Enfim, ela fez. Em 10 minutos eu entrei de novo pro médico e falei, doutor, como é que tá meu pulmão? Achando que era pulmão. Sim. Aí ele, Carla, seu pulmão tá ótimo, o negócio é o coração. O meu tumor no timo estava tão grande,
na imagem, é sinistra a imagem da tomografia. 2 bolas, assim, porque meu tumor estava com 18 centímetros já. Então, assim, estava bem grudado. Quer dizer, no o coração. Pulmão, uma suspeita de pulmão te levou Era uma minha, tomografia porque eu já tive que uma doença acabou te salvando, né? Graças a Deus. Eu falo, gente, Aí você operou Deus o tumor. me salvou. Operei o tumor, tirei o tumor do timo, né? Graças a Deus, com o Dr. Fernando. Explica pra gente o que é timo, pra todo mundo entender o que é timo. É um dos órgãos que a gente tem, que fica nessa região central e que ele faz células de defesa. Aqui no peito, né? Exatamente. Não é que precisa ter um tumor no timo para ter uma doença autoimune, só que alterações no timo fazem com que as doenças autoimunes fiquem mais frequentes. Por quê? Porque ele é um produtor de célula de defesa. Então, aí, justamente, se tem uma alteração aí, fica mais frequente uma alteração na defesa. Entendeu? Que foi o caso da Carla, né? Não são todos os casos que são assim. A gente pode ter doença autoimune sem ter nada disso. Tá, mas desencadeou a tua doença a partir da cirurgia? Então, eu operei em março, sendo que em agosto eu tive um estresse, eu acho que está relacionado também com cortisol, né? Sempre eu tive um estresse muito traumático na minha vida. Então, em janeiro, eu comecei a ter as características da miastenia, que foi quando eu não consegui levantar o olho Ela direito. paralisa isso? Ela diminui... Porque o que acontece? O que é a miastenia graves? Qual que é a autoimunidade dela? Porque a autoimunidade pode ser contra qualquer coisa. O anticorpo, no caso da miastenia graves, vai contra o receptor nicotínico da parte da junção neuromuscular, que fica entre o final do axônio, né, que é o final do neurônio, e a placa neuromotora, e o músculo. Entendeu? Então, nisso, esse receptor que fica nesse local, os anticorpos vão contra ele. Então, o neurônio não consegue mandar a resposta para esse músculo. E ele é mais frequente nesses músculos específicos, principalmente a pálpebra superior. Paralisa? Diminui a força. Muito. Depois, mas, com assim, o tempo, você... paralisa. Só a pálpebra, o rosto, boca... O músculo da deglutição, língua, mas diferente. muitas vezes a pessoa tem só na pálpebra, e aí com o tempo dá também na deglutição, no músculo da mastigação, no músculo da língua, e aí fica difícil falar. E isso afeta membros também, perna, braço? Pode chegar a afetar, porque a progressão é para ir progredindo mesmo. O Ayrton Senna teve isso? Não sei Lembra te que foi dizer. falado na época, né, Celso? Pode ter sido. O que é a medicina integrativa? Que é isso que você está fazendo, que você começou a fazer, né? Não, no caso, atualmente eu me cuido só com o Mestinon mesmo, e quando tem alguma outra coisa, a gente entra direto com a cortisona, que são 2 medicamentos bastante usados. Tem outros também que as pessoas miastênicas usam, mas por enquanto os meus são esses 2, Mestinon e a cortisona. Mas eu tenho muitas perguntas, inclusive, a fazer para a doutora. Eu falei assim, olha, eu tenho até uma listinha que eu trouxe aqui. É que eu que sou da medicina integrativa, Olga. Porque conforme eu falei da minha doença, então muita gente está se identificando, muita gente quer trocar uma informação, porque até o dia que eu não tinha falado, eu não sabia de mais uma pessoa que tinha a mesma doença que eu. Então isso pra gente é muito ruim. Essa falta de conhecimento, essa falta de informação, essa falta de falar sobre a miastenia graves. E é isso que eu quero, porque muita gente sofre. Separa a pergunta aí. Separa a pergunta para ela, que aqui com certeza deve ter mais pergunta. E aí você vai falar dessa medicina integrativa pra gente. Doutora Michele Raical, o que é medicina integrativa? Olga, é o seguinte, a medicina integrativa visa tirar o paciente do espectro da doença e trazer para o espectro da saúde. Eu tive o diagnóstico em 2003. Você teve uma doença autoimune, né? 3 doenças autoimunes, 3 colagenoses, super sérias. Uma delas mata no primeiro ano de diagnóstico, que é a dermatomiosite, que também pega a parte muscular. E realmente eu não conseguia levantar os braços direito, eu tinha que subir a escada puxando pela calça. E tive artrite reumatoide autoimune também e Sjögren também, que o Sjögren também pega inervação. Eu não sentia essa área aqui. Quanta doença nova! Mas na verdade, assim, e são pessoas doenças falam autoimunes. que você é muito jovem, você também é muito jovem. Você está conseguindo... Isso te paralisou um pouco profissionalmente? Você está hoje levando uma vida normal? Não, eu sempre, desde que eu descobri a doença, inclusive eu participei, né, do programa da Xuxa, do Dancing. Eu falei, eu quero participar de igual para igual, não quero que ninguém saiba que eu tenho essa doença. Por que você escondia? Porque eu quero competir de igual para igual. Às vezes eu tinha receio das pessoas, tipo, coitadinha, sabe? Ou então, não vou chamar ela para fazer isso porque ela não vai conseguir, porque ela
tem fraqueza, e não é assim, o meu dia a dia é normal. São raros esses momentos de fraqueza. Eu acho que por eu ter tido a sorte de ter descoberto o tumor no timo e ter retirado logo, isso me ajuda muito. Na medicina a gente chama de remissão, né? As características da doença baixam muito, ficam bem fracas. Tanto que eu só tive coisas poucas, que foi pitose palpebral durante alguns dias, sem mexer a língua, Mas essa decisão de contar, de falar é muito importante. Olha aqui, estão te perguntando o seguinte, doutora Michele. A miastenia gravis é uma doença autoimune que atinge as chamadas junções neuromusculares? Exatamente isso. É isso? Isso. E no caso também, Olga, a Carla, ela também acabou fazendo um pouco de medicina integrativa, que são os chips, né? Então, muita gente faz hoje com outros intuitos, mas traz saúde. É para trazer a melhor saúde possível. Então, os chips são uma maneira de administrar, né? Existem outras maneiras, a gente usa cápsulas com vitaminas, géis transdérmicos, várias coisas assim. E tudo isso traz o organismo para o melhor possível, otimiza o organismo em saúde como um todo. Foi assim que eu saí totalmente do espectro autoimune também das minhas e vivo vida normal desde então, há 17 anos atrás foi meu diagnóstico. Não tem cura? Eu vivo em cura, posso dizer assim. Por quê? Porque se eu estou fora do espectro autoimune e só está no meu gen e eu tenho vida saudável com alimentação, suplementação, exercício físico e gestão de estresse, então eu não faço parte dessa doença. O que poderia fazer essa doença aflorar de novo? Ter alguma coisa dentro dessas outras, né, desses Mas quesitos. o que as pessoas estão colocando aqui também é o seguinte, eu preciso estar atento. Pela medicina convencional é tido como sem cura. Eu considero que todas as doenças... Então, a medicina integrativa, eu fiz medicina convencional como todo médico, mas a medicina integrativa me abriu para uma outra medicina, aonde existem espectros onde você está dentro da doença porque a sua vida não está completamente saudável. Por isso que, às vezes, é depois de um grande estresse, por exemplo, depois de um carnaval, como a Carla comentou, depois de estresse para o organismo. Se aquilo é um estresse para o organismo, vai piorar a sua saúde, entendeu? Estão perguntando aqui para você o seguinte, se você fala, por favor, um pouquinho de fibromialgia. Artrite. Sim, só que é outra coisa. A artrite reumatoide tem a autoimune. A fibromialgia... Tem autoimune. Exatamente. Então, assim, vamos falar de artrite reumatoide, que é uma das minhas. É quando o anticorpo vai contra as articulações. E não é só articulação, gente, são colagenoses. As colagenoses são doenças do colágeno. Do mesmo jeito que tem colágeno na articulação, tem colágeno também em válvula do coração, tem colágeno também em vasos. Por isso que a autoimune nunca é só no local. O vitiligo mesmo é uma doença autoimune. Também. Nunca é só no local, porque faz um complexo antígeno-anticorpo, ele vai passar, inclusive, pelo rim, que são microcanalículos que, passando esses antígenos-anticorpos, ele pode entupir alguns canalículos renais. Então, sempre a doença autoimune, a gente tem que ficar com vida saudável total. Estão perguntando aqui para você repetir, por favor, Carla e doutora, que sintomas, que alerta, né, para que eu tenha esse alerta de que eu possa ter? Então, primeiramente... Cansaço? Muito cansaço. Tem, às vezes, se você estiver segurando alguma coisa e de repente, sei lá, caiu da sua mão, isso também pode ser algo te avisando que você pode ter, né? Não é que a pessoa tenha, porque a miastenia ela é muito difícil de ser diagnosticada. Tem o exame sanguíneo, mas às vezes não dá o nível necessário para diagnosticar. Então, assim, é uma série de coisas. A gente faz um exame chamado eletroneuromiografia. Doutora, ela teve cansaço, mas outra pessoa que está vendo a gente lá pode não ter o cansaço e ter a miastenia? Sim, a miastenia gravis, o mais comum é a pitose palpebral. E isso é muito típico. É a pálpebra caiu. A pálpebra. A pessoa fica com o olho assim, ela levanta até tem imagem aí, Celso, não tem? Enxergar. Tu botou um pouquinho antes aí, né, Celso? Olha lá. A pálpebra cai? Mas é dos dois lados, tá, gente? É os dois olhos? Geralmente pode ser de um, mas pode ser dos dois. A tua foi só um olho, né? A minha foi só um olho. Gente, cada doença, hein? Pronto, voltando pra cá. Nossa, gente, tem muita pergunta, Nossa, viu? nosso papo aqui, eu tô aproveitando. O assunto é muito grande. O que é que você queria perguntar pra ela, Carla? Aproveita. Sobre vitamina D, porque é uma coisa que as pessoas me perguntam boa pergunta. muito.
Tem sobre tudo a vitamina D. Tem tudo a ver, viu, Olga? A vitamina D, ela, entre muitas outras coisas, muitos outros benefícios, ela ajuda a modular a defesa, a deixar uma defesa que está errada, deixar essa defesa ok. Então, a vitamina D, quando a gente está tratando uma doença autoimune, não basta só ela estar 30, que é o considerado normal nos exames, na maioria dos exames. A gente quer ela mais ou menos entre 70 e 100, quando a gente está com esse objetivo. E também ela é rejuvenescedora, faz vários outros bens para o organismo, ela ajuda na felicidade, inclusive. Então, baixa da vitamina. Baixa da vitamina D pode predispor a qualquer doença Então precisa estar da parte atento. de defesa. Tem uma pessoa aqui perguntando o seguinte: eu tenho algumas dúvidas e ela, quando eu me olho no espelho, eu vejo um dos meus olhos menor. Sim, ela pode ela pode ter uma pitose? Pode. Ela pode ter Não tem nenhum sintoma. Ela pode ter uma pitose por outros motivos? Também pode, porque existe a pitose palpebral que não é por causa de miastenia graves. Tem gente que tem mesmo uma pitose palpebral. Então não é sempre que é miastenia graves, é uma coisa pra gente investigar. Tá, entendeu? O Jefferson tá perguntando o seguinte pra você, doutora. Paralisia facial. Pode ser por vários motivos, nem sempre é autoimune. Paralisia facial, o motivo mais comum é viroses. Vírus? É. Você não teve paralisia? Não, facial não. Eu tive na língua e... Diminuição da força. Para, a língua para? Então, diminui a força. Fica a língua mole? Eu não consegui mexer. Fica difícil falar. Eu não consegui falar. O problema da fala na miastenia, na crise de miastenia, é porque a língua fica sem força. Para mastigar fica sem força, o que acontece também na dermatomiosite. E são crises, não é que é direto assim. Não é que a pessoa, nossa, a vida inteira tive uma pitose palpebral. Não, vem em crises. As doenças autoimunes vêm em crises. Pode ser. Agora deve ser uma sensação terrível, né, Carla? Você sentir forças indo embora, o olho esquisito, a língua sem força para falar. Esse ano teve um dia que eu senti a fraqueza da miastenia. Assim, eu estava até viajando, né? Tava com meu namorado e de repente veio aquela fraqueza. Eu falei, olha, não tô bem. Aí ele, o carro tá ali. Eu olhei e falei, não consigo andar até ali. Aí ele trouxe o carro. Vem mesmo. Você tem, assim, como você já sabe, mas você tá eu tenho uma positividade assim muito grande, sabe, Olga? Eu queria falar o seguinte: quando eu fui diagnosticada, o meu mundo assim caiu. Eu não chorava para as pessoas, eu chorava dentro de casa e pedia a Deus. E foi um mês antes do carnaval. E eu amo carnaval, sou louca por carnaval. Inclusive, esse ano eu vou sair aqui em São Paulo também, na Dragões da Real. E lá no Rio, na Imperatriz Leopoldinense. E assim, eu só pedia assim a Deus. Eu falava, Deus, pelo amor de Deus, deixa eu participar desse carnaval. Porque eu achava, gente, que eu ia morrer. E não é assim. Minha linda, se emociona. Então, e assim, o que eu queria passar para as pessoas... para ter fé, para acreditar. Porque eu sei que a gente tem uma bomba relógio dentro da gente, mas, gente, nada tem mais força do que a nossa fé e Deus. Então, se eu tô aqui falando, se eu tô aqui respirando, se eu tô aqui me movimentando, se eu faço exercício, você também pode conseguir. Tenha fé, entendeu? É isso. Linda! Obrigada por você vir, uma visita maravilhosa, por você falar. Um alerta tão importante, e isso ajuda muitas pessoas, você sabe. Carla Prata, @CarlaPrata. Doutora, muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Olga. Obrigada pelo convite. O teu é Dra, né? De doutora, DRA. Michele Raical. Tá no vídeo também, os dois endereços. Lindas vocês duas, viu? Obrigada, Olga, só passando coisa boa, gente. Vamos andar com saúde. Acabou, né? Não. Tem muita pergunta aqui você ela. falou, tem muita pergunta pra fazer pra ela. Vai fazer. Pronto. Meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não sei nem pra onde que eu vou, viu? Tô louca aqui de tanta... Ai, daqui a pouco, você viu que tem uma bruxa? Mas é uma bruxa do bem. Palei a mão. Cadê, Quiromancia, ficou interessada, né, dona Carla? O que será que tem aqui, o que será que tem será na que sua tem mais mão? coisa que eu ainda não sei? Daqui a pouquinho.